aí a gente percebe que o sonho de 100 anos estava acabando. Mais uma vez, a coroa portuguesa precisava encontrar uma nova forma de explorar a terra. Fala pessoal, eu sou Samir e essa é mais uma explicação contando a história do nosso Brasil. E hoje a gente vai falar sobre o segundo ciclo econômico brasileiro durante o período colonial, que foi o ciclo da mineração, a exploração de ouros e diamantes. Então algumas perguntas que a gente vai tentar responder na aula de hoje. Primeiro, em que contexto tanto o Brasil quanto Portugal se encontravam quando foi descoberto o ouro aqui na colônia? Além disso, a gente também vai tentar entender como que era feita essa exploração do ouro. Além disso, a gente vai entender algumas consequências tanto para a colônia quanto para a metrópole dessa descoberta de ouro. E, por fim, como que isso mudou a dinâmica da nossa sociedade. Então, se você quer acompanhar um pouco como que foi essa exploração do ouro, vamos nessa! Galera, para a gente poder entender qual era o contexto da descoberta do ouro, a gente precisa revisitar um pouco a aula passada, que a gente falou das invasões holandesas. E se vocês perderam, corre aqui, clica aqui nesse link que tá bem legal o vídeo falando sobre as invasões holandesas. Mas, só para a gente resumir, a principal consequência para a colônia das invasões holandesas foi que os holandeses aprenderam a como produzir o açúcar e começaram a produzir lá nas Antilhas. E esse açúcar acabou virando uma concorrência com o açúcar brasileiro. O nosso açúcar acabou entrando em declínio e era preciso procurar uma nova fonte para conseguir explorar a terra, explorar a colônia. E, ao mesmo tempo, vocês lembram também que a gente falou na aula passada em relação à União Ibérica, desse domínio espanhol sobre Portugal. E, obviamente, para Portugal conseguir ter essa independência, para conseguir sair desse domínio espanhol, eles não tinham força sozinhos, eles precisavam contar com o apoio de um outro país, que foi justamente a Inglaterra. Então a Inglaterra, ela patrocinou, ela ajudou, principalmente financeiramente falando, Portugal a se desvencilhar da Espanha, retomar a sua dependência. E naquela época a Inglaterra ela já estava vivendo o começo da sua revolução industrial e, obviamente, eles também não iam deixar barato essa ajuda. Então, se eles ajudaram, eles queriam alguma coisa em troca. Então, começou esse domínio econômico da Inglaterra sobre Portugal. Tanto que um exemplo que a gente pode falar, que ilustra bastante isso, é o Tratado de Methuen, de 1703, que normalmente é chamado pelos historiadores de Tratado de Panos e Vinhos. Por quê? Enquanto a Inglaterra estava lá se industrializando e produzia muitos panos, eles vendiam para Portugal bem barato, e Portugal teria esse exclusivo de vender os seus vinhos para a Inglaterra. E era cobrado um imposto sobre essa exportação, então acabava aumentando essa dependência de Portugal sobre a Inglaterra. Então, cara, nesse contexto todo, Portugal estava precisando de dinheiro, e aqui no Brasil, na verdade, desde o começo da colonização, lá na capitania de São Vicente, que hoje é São Paulo, haviam já os bandeirantes, que eram pessoas que iam para o interior para capturar índios e também procurar para ver se tinha metais preciosos. Lembram que, cara, se lá na América Espanhola tinha muitos metais preciosos, cara, por que não ia ter aqui também? Então, essa busca por ouro nunca deixou de existir. Foi justamente nesse contexto que foram descobertas jazidas relevantes de ouro, principalmente nas regiões que hoje são Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais, tanto que o nome vem justamente dessa questão das minas de ouro. E como que se deu essa exploração? Cara, a primeira coisa que aconteceu foi que Portugal viu que tinha ouro aqui, ele resolveu formalizar a exploração do ouro. E tinha um pequeno detalhe, que eu acho que é o detalhe mais essencial para vocês entenderem em relação à exploração do ouro, é que, na verdade, não era feita por Portugal, era feita por homens livres. Então, se você fosse lá e descobrisse o ouro, você tinha o direito de explorar esse ouro, contanto que você pagasse um imposto para a coroa, um imposto para Portugal. E esse imposto era chamado de quinto, porque 1/5 de tudo que você descobrisse e produzisse tinha que ir de volta para Portugal. E como que era feita essa administração, né, esse controle? Então existia uma intendência das minas. Essas intendências, elas eram responsáveis por controle, policiamento, responsável por cobrar o imposto, então era para a parte fiscal também, administrativa, administrar. Ou seja, tinham múltiplas funções, essas organizações tinham múltiplas funções. Mas o principal era o seguinte: todo ouro que um homem livre
coletasse, tinha que necessariamente, obrigatoriamente, passar por essa intendência, que pesava esse ouro, fundia esse ouro, retirava a parte do quinto, carimbava esse ouro para ter essa validade e devolvia os 4/5 restantes de volta para esse homem livre, para essa pessoa. E essa forma de exploração é o que vai gerar a principal consequência do ciclo da mineração para o Brasil, que foi o aumento da população. Na verdade, quando saiu a notícia lá em Portugal que foi descoberto ouro na colônia, veio uma enxurrada de europeu para cá em busca desse Eldorado brasileiro. Então, por exemplo, vou dar até um exemplo para vocês. Aqui, eu vou deixar até na descrição o link para uma pesquisa do IBGE falando sobre a população brasileira durante todo o período colonial. A estimativa é que lá no final do século XVII, começo do século XVIII, então por volta do ano 1700, haviam 300 mil pessoas aqui na colônia. E durante todo o período que foi esse crescimento do ciclo da mineração, essa busca, mais ou menos por volta de 1766, a estimativa era que havia mais de 1 milhão de pessoas aqui, e no final do século XVIII tinham mais de 3 milhões. Ou seja, em 100 anos, decuplicou a população se multiplicou por 10. E como a maior parte dessa população que veio para cá era portuguesa, a gente também pode dizer que uma consequência foi que oficialmente a língua da colônia tornou-se o português, e não, porque até então era o tupi-guarani. Outra consequência que é importantíssima a gente entender foi o deslocamento do eixo econômico do Nordeste para o Sudeste. Tanto que, vocês lembram que a capital do Brasil naquela época era Salvador. Para que eles pudessem controlar e evitar contrabando, foi deslocado a capital para o Rio de Janeiro, até porque o Rio de Janeiro também era um porto de conexão direto para Portugal, então facilitaria esse escoamento do ouro para a Europa. Então, e aí o Nordeste deixa de ter essa importância que tinha nos 2 primeiros séculos, e o Sudeste passa a ter essa importância toda. Principalmente a região de Minas Gerais, que teve um fluxo enorme de pessoas naquela época. Principalmente essas regiões próximas às minas se desenvolveram bastante, cresceram. Então a gente pode dizer que uma terceira consequência foi a interiorização do país. Vocês lembram que havia também o Tratado de Tordesilhas, que dividia o mundo e, obviamente, o continente americano entre Portugal e Espanha. Só que Portugal não respeitou isso muito, não. Portugal foi indo para o interior, e quando a galera ia ver, já estava colonizado, já estava ocupado pelos portugueses e acabou se tornando nosso país. Por isso que hoje nós temos um país de dimensões continentais, né? Enorme em extensão. Uma outra consequência interessante é a gente falar da Guerra dos Emboabas, que aconteceu entre 1708 e 1709, porque a gente tinha os paulistas que diziam que tinham descoberto algumas certas minas lá no interior de Minas, e vieram os portugueses para cá para começar a explorar essas minas. E os paulistas, obviamente, não curtiram essa ideia, e teve uma revolta entre esses paulistas e esses imigrantes europeus, que os próprios paulistas chamavam de eboabas, por isso que tinha essa revolta. Só que dessa revolução, os paulistas não conseguiram o controle dessas minas, mas tiveram algumas consequências bem bacanas, que foi, primeiro, a evolução de São Paulo de vila para uma cidade, a separação dessas capitanias de São Vicente, de fato, as Minas Gerais e o Rio de Janeiro, então acabaram se tornando capitanias separadas e começaram a se desenvolver, crescer e etc. E o crescimento econômico da região. Mas como que era a sociedade das Minas naquela época? Então, vocês podem perceber, né, pelo que a gente tem falado desde o começo da aula, a maior parte das pessoas que migraram para lá eram europeus, eram portugueses, e não escravos, diferente do Nordeste. Então, a maioria da população não era escrava, embora houvesse, obviamente, alguns escravos lá também. E, ao contrário da economia açucareira, que tinha muita renda concentrada na mão de poucas pessoas, lá naquela região das Minas, era pouca renda concentrada na mão de muitas pessoas. Então, não tinha essa concentração de renda que tinha lá no Nordeste na economia açucareira. Outra parte também bem bacana que a gente pode falar do século XVIII foi a evolução da cultura naquela região, principalmente o barroco. A gente pode citar o exemplo do Aleijadinho, que desenvolveu muito aquela região, e como era uma região extremamente católica e o barroco era focado nessa recuperação do catolicismo e uma coisa mais bucólica e etc., vocês podem ver
Cara, se vocês forem lá para Minas, vocês podem ver as igrejas barrocas muito fortemente. Isso daí é muito forte, essa cultura barroca é muito forte. Foi muito forte naquela época. Mas aí eu faço essa pergunta para vocês. Se era uma economia muito boa, por que declinou? Na verdade, a resposta para essa pergunta está justamente na própria natureza da exploração que teve do ouro. E é bem importante a gente entender esse detalhe, porque a exploração não era feita em rochas. As nossas rochas elas eram muito pobres em metais. Então, toda a exploração de ouro, a maior parte da exploração de ouro eram de aluviais, ou seja, eram de depósitos de ouro no fundo dos rios. E uma hora a mamata ia acabar. Uma hora todo esse depósito de ouro ia acabar. Tanto que na segunda metade do século XVIII a produção mineira já tinha caído para 1/3 do que ela tinha sido na primeira metade. E a partir daí só foi declinando. Principalmente os estados de Goiás e Mato Grosso, e se esgotaram as jazidas de ouro que tinham lá. E só que o último respiro ainda era em Minas Gerais, mas mesmo assim já estava acabando. Então, o ciclo da mineração foi justamente um ciclo e foi declinando ao longo desses 100 anos. E aí a gente percebe que o sonho de 100 anos estava acabando. Mais uma vez, a coroa portuguesa precisava encontrar uma nova forma de explorar a terra. Mas é importante você lembrar que o açúcar ele não tinha morrido ainda. Ainda era o produto principal produzido pela colônia, mas já não tinha aquela força que tinha 200 anos antes. Então é importante vocês ficarem ligados nisso também. Ainda havia açúcar, porém bem menos. E principalmente, a principal consequência dessa exploração do ouro foi uma revolta que aconteceu lá em Minas, que foi chamada de Inconfidência Mineira. E para esse vídeo aqui não ficar muito extenso, eu vou montar um vídeo só falando sobre os movimentos de rebeldia, que foram um dos grandes fatores que causaram a crise do sistema colonial e a nossa independência. Então, galera, obrigado por estarem comigo até aqui. Se vocês curtiram esse vídeo, se vocês estão gostando do conteúdo, não deixem de se inscrever aqui no canal e dar o seu like, porque isso ajuda bastante também até trazer maior visibilidade para o canal e a gente conseguir compartilhar com mais pessoas que gostam, que tenham interesse em aprender mais sobre a história do Brasil. E ativem o sininho para vocês sempre receberem a notificação quando sair uma aula nova aqui e vocês não perderem, beleza? Então, galera, beijos. Vejo vocês na semana que vem.